Oi pessoal, como é que vocês estão? Eu vou trazer um videozinho que eu gravei, eu acho que já fazem uns 15 dias, mais ou menos, e aí eu tava editando ele, vi que eu não gravei assim, conversando com vocês. É um bolinho que eu fiz meio que de última hora, um bolinho pequeno, de Alice no País das Maravilhas, e aí eu gravei, né, eu tava um pouquinho agoniada, porque era dia de semana, vocês sabem, né, eu já falei aqui que eu trabalho, e aí cheguei do trabalho para decorar e entregar, então assim, eu não gosto de fazer nada agoniado, mas deu certo. Algumas coisas no improviso, então vem comigo, vamos decorar um bolinho comigo. Eu acho que vocês já perceberam que a maioria dos meus bolos vai em vidros, né? Meus bolos, eles são bem pesados e aí eu prefiro colocar em vidros do que em tabuleiros, né? Só os bem pequenos que eu costumo colocar em tabuleiros. Esse é um bolo de aro 18, também tá com 18 centímetros de altura, massinha branca, o recheio é ninho com abacaxi. E aí a blindagem vocês já sabem, eu faço por camadas, tem um vídeo ensinando essa blindagem aqui, mas ela é bem simples. Cobertura fracionada 1 kg para um creme de leite. Eu prefiro a cobertura fracionada meio amargo da Selecta. Eu moro no sertão, aqui é bem quente para mim até hoje. Nesses anos todos de confeitaria fazendo bastante testes, a Selecta foi a que mais resistiu ao calor. A Selecta também tem um sabor bem agradável, eu gosto bastante. Eu vou passando camadinhas, tá? Como eu tava dizendo, tem um vídeo ensinando, né, a ganache aqui no canal, tem um vídeo ensinando a pasta americana também, porque eu também faço minha pasta. E na blindagem eu faço por camadas, normalmente eu passo entre 3 e 4 camadinhas, passo a primeira camada, espero secar, passo a segunda camadinha e por aí vai. Hoje eu tenho um espaço que tem, para trabalhar aqui tem ar-condicionado, então eu espero um minutinho entre uma camadinha e outra. Mas nem sempre eu tive, tá? Nem sempre eu tive um micro-ondas para derreter o chocolate, né? Antigamente eu derretia o chocolate em banho-maria, então era uma luta a demora que é para você derreter 1 quilo de cobertura fracionada. Como eu não tinha um espaço e é muito quente, eu aplicava a primeira camadinha, colocava no refrigerador, tirava e aplicava a camadinha seguinte. E também eu tentava levantar, pessoal, 4h30 da manhã, 5 horas, porque aí não tá tão quente, então facilitava, né? Não precisava levar tanto na geladeira. Tô abrindo a pasta, esse azul bem clarinho é azul anis da Mix. É só colocar em pequenas quantidades, tá? Se você quiser mais escuro, é só utilizar mais corante. Eu abro assim porque eu cubro de forma tradicional. Vocês estão vendo que eu não passo nada pra colar a pasta no bolo, porque na bancada eu só passei um pouquinho de gordura, então não ressecou minha pasta, a gordura vegetal, tá? Se eu tivesse passado amido, açúcar impalpável, eu teria que molhar o bolo, porque a pasta não ia grudar, né? Porque ela estaria bem sequinha com o resíduo do açúcar e do amido. Nesse caso, ela tá molhadinha da gordura, ela cola sem nenhum problema. E essa é a parte que talvez seja mais difícil para quem está começando, às vezes rasga na quina, às vezes ficam muitas dobras. Porém, tudo é com o tempo, é um processo, tá, pessoal? Hoje eu faço bem rápido, não tenho estresse, não fico angustiada. Mas eu já fiquei bem angustiada, já perdi muito sono, né? Quando eu tinha um bolo, eu ficava noites e noites sem dormir. O que é que eu aconselho? Comecem com um bolo desse tamanho, é ideal para você começar. Começa com um bolo para você, um bolo para alguém da sua família, um bolo para um afilhado, um sobrinho. Começa com antecedência a fazer os detalhes, acabamentos. Você pode se fechar à tarde, você pode acordar cedo e começar a decorar cedinho. E aí você vai perdendo medo e vai aprendendo, né? É importante você iniciar a fazer alguns bolos antes de começar a pegar encomendas. Eu furo para tirar bolinhas de ar, eu vou subindo a pasta para não rasgar na quina, já que meu bolo é bem alto. E aí vou fazer as quinas. Nesse dia, pessoal, eu tinha derrubado a minha espátula bem pequenininha. E aí ela quebrou a parte de cima, essa parte que a gente segura a alcinha. E aí eu ainda ia colar, né? Então fui fazer com essas duas grandes. É muito ruim fazer com duas grandes. É bem difícil. Eu consegui fazer sim, mas além de demorar, eu senti bastante dificuldade. Então aquela pequenininha, ela é maravilhosa. Faz muitos anos que eu tenho, né, uma pequenininha. Então, e eu tenho um problema de acostumar com posição, com espátula, com régua. Então eu acho muito difícil e acho super estranho quando eu troco, né, quando eu saio dessa rotina. Mas o importante é que deu certo, ficou bonitinho. Foi um bolo um pouco de última hora. A mamãe no dia anterior foi que me falou. Então eu cheguei em casa do trabalho, bati a massa, fiz os recheios. Esperei esfriar antes de dormir para rechear, né? No caso ele foi recheado
à noite e eu fiz a blindagem com ele bem gelado. E aí eu tô usando esse CMC da Iceberg. Eu gosto muito da Iceberg, tá? É o CMC também, porque o preço dele é o mais acessível que tem. O dele e o da Mix são os mais acessíveis. O da Mago também é muito bom. Eu tô colocando bastante CMC nessa pasta, sovando para fazer o relógio. Considerando que eu tava decorando esse bolo à tarde, esse bolo era terminar e pedir pra cliente vir retirar. Eu tô abrindo, né, não tão fininha, tô usando esse cortador redondo. Pego mais um pouquinho de pasta e faço uma cobrinha para fazer o acabamento em volta. Eu ia utilizar até a pasta azul, acho que por isso que eu peguei, porque como eu ia pintar de dourado, né, a parte em volta, mas aí como eu ia pintar com pincel, ia ficar pedacinhos de azul, então resolvi colocar branco. Faço uma cordinha, uma cobrinha, né, como eu falo, eu uso a espátula para deixar ela bem certinha, tá vendo? Senão fica as marcas dos teus dedos, pode ficar algumas partes mais grossas, outras mais finas. E aí só coloco, tô olhando aí do lado é a foto do bolo, né, olhando a referência. E tem um detalhezinho em cima do relógio, aí quase cai, e aí só deixar secar para depois anotar. A inspiração da cliente tinha um chapéuzinho. Para fazer chapéuzinho, essas coisas, pessoal, é interessante você utilizar bolo fake, maquete, né? É bom você ter sempre aqueles bolinhos de 10 centímetros. Só que eu não tinha, como era de última hora, eu não tinha como comprar, porque na minha cidade não vende nada. Então eu peguei pasta que sobrou, né, que eu cobri o bolo e fiz aí, modelei para ficar no formato. Porém, não fica tão bonito, mas dá para quebrar um galho. E aí, depois que eu modelei, eu coloquei até um pedacinho de isopor dentro dele, um pedacinho só para conseguir depois colocar o palito, senão não fica, mas pode olhar que fica um pouquinho torto. E aí eu abri uma pasta rosa, né, já que o chapéuzinho é rosa, e aí fui cobrindo. Cobri, fui ajeitando, ajeitei aqui, ajeitei ali, quando eu olhava tava torto de um lado, mas eu não quis desistir do chapéu. A Cleita até entenderia, né, mas eu disse, não, vou fazer o chapéu, porque acho que o chapéu vai dar uma vida nesse bolo. E aí fui ajeitando aqui, ajeitando ali. Tava bem certinho? Não, mas aí a gente dá um jeitinho brasileiro. Vou fazer, abrir uma pasta azul bem fininha para fazer tipo o tecidozinho que tem no chapéu, né? Um detalhezinho de fita, sei lá. Mas aí tudo que for detalhezinho de tecido, de fita, você vai precisar abrir a pasta bem fininha, tá? E dobrei aí, eu até já mostrei em outro bolo do circo, né? Como é que a gente dobra para fazer esse tipo de tecido. Dobrei e vou colocar no chapéu, né? Minha esperança, eu tava um pouquinho chateada porque ajeitava. Esse chapéu deu muito trabalho, perdi muito tempo nele. Se tivesse a maquete era rapidinho, também já mostrei no bolo do circo, que é um vídeo que eu postei recente, que é bem tranquilo de fazer um chapéuzinho, né? Aí eu coloquei a abinha, né? Coloquei um palito, como eu disse antes, eu coloquei um pedacinho de nada de isopor, de uns discozinhos que eu tinha pra conseguir deixar o palito firme. E aí vamos fazer um lacinho. Abri a pasta, né? Cortei uma faixinha, tá vendo? Dobrei, corto no meio as duas partes. Não precisa cortar, só se você quiser. Mas fica mais fácil. Aí a gente pega as duas pontas e faz o drapeado e junta. Ó, que fica bem bonitinha, bem fácil, tá vendo? Do jeitinho que eu tô mostrando. E aí junta e aí a gente vai fazer a partezinha do meio. Abre de novo a pasta, a pastinha fininha, né? Corta uma faixinha e coloca no meio. O laço é muito fácil de fazer. Quanto mais você faz, você, né, aprende a fazer diversos laços bonitinhos. Pode pegar um pedacinho de pasta e ficar treinando. Pasta sempre sobra dos bolos e aí a gente treina. Porque, pessoal, tem gente que faz uns lacinhos muito moles, né? Coloca essa MC na tua pasta para ela ficar firme, que vai facilitar. Fiz uma cobrinha para fazer um colazinho de pérola, um colar não, né? Uma faixinha de pérola para colocar no rodapé do bolo, lembrando que eu tô seguindo a referência da cliente. Esse molde de pérola, um lado é pérola, o outro lado é corda, é um dos moldes que eu também recomendo, principalmente para quem tá começando, eu recomendo bastante. Eu nunca falo do rolo, né, pessoal, para quem tá começando, esses rolos maiores, pesados, de polietileno, né, parecidos com esse meu aí, é o que eu recomendo, tá? Vamos fazer umas florzinhas. Não vou ensinar muito nesse vídeo, mas o próximo vídeo, que já tá gravado, eu vou mostrar como faz mais detalhadinho essas florzinhas simples, tá? Cortei, usei um copinho pra cortar, né, os discozinhos e tô marcando com um marcadorzinho de rosas. Esse meu marcador de rosa tá bem velhinho, tô precisando comprar mais marcadores, porque eu não faço muitas flores, né? Eu já expliquei aqui que para fazer flores a gente precisa cobrar a parte. E aí, flores foi o único curso que eu já fiz.
E não faço nenhuma das flores que eu fiz no curso, porque tenho que cobrar a parte, como aqui é um pouquinho complicado, acaba que eu não faço, eu faço mais essa rosinha aí. Fiz uma coxinha, coloquei a primeira pétala, até em cima, eu até cobri, tá? E a segunda pétala abraça a primeira, tá vendo? É um abraço, elas estão se abraçando. E as seguintes a gente vai colocando na emenda das duas. Coloca, e a partir daí eu já começo a dar uma dobradazinha na ponta da pétalazinha pra ficar bonitinho, né? E vou só colocando na emenda, eu coloco a seguinte. Eu não tô passando água porque eu acabei de cortar as pétalazinhas, tá? Mas se você ver que não tá colando, pode passar um pouquinho de água pra colar sem nenhum problema. E aí só vou colando até deixar o tamanho que eu quero da flor, tá? E essa flor eu já fiz com a pasta mais grossinha e com a pasta mais durinha, porque não vai dar tempo de secar a flor. Já vou terminar e colocar a flor embaixo lá do chapéu. Então é aquela coisa, foi tudo de última hora. Por isso que essas florzinhas você pode fazer vários dias antes. Ela vai estar sequinha, vai facilitar muito. E eu já vou colocando, não dá pra ver na câmera, mas terminei, já coloquei ela no local. Aí já vou fazer mais uma, vou acelerar, né? Como eu disse, vou estar sempre mostrando aqui. A primeira já foi mais lenta, senão o vídeo vai ficar muito grande. E geralmente o pessoal não assiste o vídeo todinho. Deixa o likezinho para ajudar essa confeiteira a crescer nessa rede. Eu sou Maria Tereza, eu faço bolos há mais de 15 anos. Nunca fiz curso, como eu falei há pouco tempo, fiz o único curso que eu fiz foi de flores, fiz 3 flores, mas nunca nem... Fiz acho que umas 2 ou 3 vezes as flores, fazem muito tempo, isso acho que foi em 2017, se eu não estiver enganada. E aprendi tudo sozinha mesmo. Hoje em dia a gente tem facilidade de assistir bastante vídeo. Na minha época, quando eu comecei, aqui era muito difícil a internet, não pegava nenhum telefone celular, então era tudo bem difícil. Eu aprendi realmente errando e testando bastante. E tô compartilhando minha experiência aqui com vocês com todo o carinho do mundo. Esperei, né, o relógio secar. Lembra que faz tempo que eu cortei, né, logo no início. E aí tava sequinho, eu vim com a canetinha de tinta comestível e escrevi os algarismos, né, do relógio. E tô pintando a bordinha com um pincelzinho. É álcool de cereal e pó dourado. Pintei, né, já tava tudo meio que sequinho. E depois coloquei de novo no local. Fiz essa perolazinha aí, o detalhezinho do relógio, o coraçãozinho, tudo olhando a inspiração, tá? A perolazinha tá azul porque quando vai pintar de dourado não tem nenhum problema que a pasta esteja colorida, isso não atrapalha em nada. Pelo contrário, eu acho que o dourado, quando eu pinto numa pasta já atingida, fica mais bonito do que quando eu pinto no branco. E tô só colocando, seguindo, né? Tá vendo que as florezinhas eu já coloquei no local. Tinha uns coraçõezinhos, essas partezinhas aí que eu fiz com um moldezinho que eu acabei não gravando porque eu tava muito preocupada com a hora. Mas foi só no molde de silicone e cortadores mesmo. E aí já no bolo mesmo eu fui pintando pra não perder tempo. Geralmente eu pinto a parte, né? Mas fui pintando no bolo porque eu tava realmente bem preocupada com a hora. Eu realmente não funciono sob pressão. Eu sou o tipo de pessoa que gosta de fazer tudo com muita tranquilidade, com antecedência. Eu gosto de terminar, ficar olhando pro meu bolo, ficar namorando o meu bolo, saber que tá todo prontinho. E esse foi o resultado. Mesmo no improviso, o chapéu até que deu um charmezinho ao bolo. Eu espero que vocês gostem e que sirva de inspiração.